A Mercedes talvez ainda seja a principal equipe da categoria. A equipe de Brackley dominou por anos a Fórmula 1 após a implementação dos regulamentos de motores híbridos. A partir dali, eles conseguiram impor uma dinastia com Lewis Hamilton que se perdurou por mais de 8 anos. No entanto, quando o regulamento aerodinâmico foi trocado para o regulamento de efeito solo, a Mercedes mostrou que não era perfeita, naquele momento, o que na época era mais ou menos a impressão que se tinha, tendo em vista que Toto Wolff se gabava aos 4 cantos do mundo por ter a melhor equipe técnica da Fórmula 1. E tudo começou a ruir com o W13, carro esse que marca o início do fracasso do time alemão. Na verdade, naquele tempo eles optaram por tentar seguir um caminho aerodinâmico superior, mas para isso, eles tiveram que sacrificar desempenho de seu motor, que claramente deixou de ser aquela bomba desde 2014, o que na opinião de vários analistas, foi o maior erro da Mercedes até aqui, tendo em vista que eles fizeram um carro priorizando aquilo que não era a maior força da Mercedes desde sempre na categoria, enquanto o motor, que sempre foi o grande pilar desse domínio, foi suprimido por aquela ideia ridícula do conceito chamado Zeropod. O carro tinha uma entrada de ar minúscula, e por isso, eles não poderiam exagerar no mapeamento do motor, por conta de superaquecimento. No entanto, somente agora, a equipe de Brackley parece entender seu carro, já que no ano de 2024, eles começaram com uma ideia de começar com o carro menos agressivo para que eles compreendessem melhor o que se passava com o carro, para que eles compreendessem as fraquezas do W15, e até então, esse plano vem dado certo. Tendo em vista que a Mercedes na última etapa chegou de vez na Red Bull e Ferrari, o time de Brackley não só andou bem na última corrida, como em alguns momentos foi mais rápido. Até que a Red Bull, mostrando que só agora eles estão evoluindo verdadeiramente na categoria. Por isso, James Allison afirmou que a Mercedes tem um plano agressivo para voltar a vencer na categoria, já que segundo ele, saltos de 2 a 4 décimos são possíveis nesse regulamento. Com certeza, ele afirma isso com base no que a McLaren vem fazendo com seu carro. Confira o que disse o projetista sobre as novas atualizações do W15. Abre aspas. Um grande foco tem sido melhorar o imprevisível eixo traseiro do carro anterior, que os pilotos muitas vezes reclamavam, disse ele. Trabalhamos nisso para tentar criar um carro que os tranquilize. No início de uma curva, quando você freia forte e faz a curva, a traseira precisa parecer sólida como uma rocha. Então, à medida que você chega ao ápice, o carro precisa se sentir cada vez mais ágil e ansioso para virar. Temos tentado incorporar isso. Também trabalhamos duro para criar um carro menos arrastado e para agregar desempenho nas curvas, disse ele. Também houve algumas tarefas de limpeza em áreas nas quais tínhamos espaço para melhorias, incluindo o efeito DRS e o desempenho dos pit stops. Sempre fomos muito bons em entregar um pit stop com regularidade, em um tempo repetível, o que é fundamental. O tempo repetível em que conseguimos fazer nossos pit stops ainda foi 3 a 4 décimos mais lento que o das melhores equipes. Então, esperamos que tenhamos caminhado na direção certa. Um novo chassi e uma caixa de câmbio eram padrão para todos os anos, antes dos limites de custo, e haverá várias outras equipes que fizeram as duas coisas em um único ano, disse ele. Mas o limite de custo força você a escolher suas batalhas, e não há dúvida de que ter uma nova carenagem externa e, ao mesmo tempo, ter um novo chassi são dois grandes projetos que vão ocupar uma parte do nosso poder de fogo disponível. Foi isso que fizemos este ano. Isso significa que em outras partes do carro não tentamos nos reinventar, mas permitiu-nos realizar alguns grandes projetos sem gastar muito e acreditamos que está em uma boa e importante utilização dos nossos esforços. Não acho que seja mais difícil para mim do que para todos nós na equipe. É sempre complicado quando um carro não está onde você quer que esteja. Mas por outro lado, quando você começa a entender o problema e a seguir em frente, isso se torna extremamente prazeroso. Então, espero que tenhamos deixado para trás a pior parte da sensação ruim e agora estejamos na curva ascendente. No atual cenário, o desempenho do carro depende fortemente da interação entre a superfície e a estrada. A eficácia do carro está diretamente relacionada ao comportamento aerodinâmico dessa superfície. Temos pacotes de atualização chegando ao carro, mas também componentes que esperamos que corrijam o equilíbrio subjacente que está causando dificuldade. Por mais doloroso que seja falar assim depois de um fim de semana como este, China, preciso lembrar que haverá corridas no futuro, quando tivermos implementado essas mudanças, quando estivermos mais na briga e progredindo. O prazer de falar sobre isso será imenso, e esse dia não pode chegar logo o suficiente. Tivemos um carro com limitações na dianteira durante todo o ano, especialmente em curvas de baixa velocidade, e isso foi realmente amplificado no final de semana na China. Quando você tem pneus dianteiros que não querem fazer curva, isso significa que os pilotos precisam esperar muito tempo para acelerar na saída da curva, e isso tira tempo de volta. Para forçar o carro a fazer a curva, eles precisam acelerar bruscamente para soltar um pouco a traseira, o que acaba superaquecendo os pneus traseiros como consequência de estar limitado na frente. Não é nenhum prazer sair de um fim de semana que, embora tenha sido executado com competência e bem pilotado por ambos os pilotos, o hardware em si não está onde precisa ou deveria estar.
O desafio que enfrentaremos nas próximas corridas é tentar melhorar a configuração do carro e também as peças que traremos para ele. Já o diretor técnico da Mercedes, Andrew Chauvelin, acredita que dá para a equipe colocar seus carros à frente nesse campeonato, apesar do W15 ainda não estar na primeira prateleiras. Segundo o projetista, o carro vem mostrando ter bastante futuro e com as atualizações certas eles podem dar um bom salto de performances tão grandes quanto a McLaren deu. E segundo ele, estamos passando por esse processo, já que no Canadá eles trouxeram uma asa dianteira nova, e para Barcelona eles estão trazendo um novo assoalho. Veja o que disse o diretor técnico da Mercedes, abre aspas. Há uma razão pela qual as equipes normalmente não trazem kits de atualização para Mônaco, que é a natureza de velocidade muito baixa do circuito. O fato de ser tão movimentado, as retas curtas, é muito difícil avaliar qualquer coisa. Todos os dados que vimos dizem que estava proporcionando desempenho, trazendo benefícios em termos de como o carro estava se sentindo. George ficou feliz com isso e sentiu que foi um passo na direção certa. Estamos felizes com o que vimos até agora, mas aprenderemos mais em Montreal então, especialmente quando você chega a uma pista como Barcelona, de velocidade mais ampla nas curvas, você pode realmente começar a aprender sobre isso lá. O problema é que todos os outros times também estão desenvolvendo seus carros. Vimos a McLaren com um pacote significativo e eles parecem ter dado um passo à frente. Os problemas de estabilidade que os pilotos estão enfrentando dificultam enxergar todo o potencial das atualizações. O carro se comporta de maneira instável entre as sessões, e até resolvermos isso, sempre vamos limitar os ganhos que podemos obter com esse tipo de atualização. Após as últimas corridas, temos uma ideia bem clara do que precisamos fazer para melhorar o comportamento do carro para os pilotos. Queremos garantir que o carro vá aonde eles querem nas voltas importantes da sessão de classificação, e também temos um bom plano de atualizações para as próximas 3 ou 4 corridas. Estamos tentando projetar alguns experimentos que, esperamos, nos darão uma direção que seja boa para o desempenho. Você pode imaginar como isso é ruim para os pilotos. Agora, isso foi um fator na classificação e na corrida. Na classificação também sofremos um pouco com os kicks. Isso foi um problema menor na corrida. Há mais combustível no carro. Você está indo um pouco mais devagar. E isso pareceu se acalmar, e não foi um problema. E o grande problema é que não temos aderência suficiente. Então essa é uma das coisas em que estamos trabalhando duro esta semana, porque Melbourne tem curvas semelhantes. Portanto, estamos trabalhando muito para tentar entender porque parecemos não ter o controle de alguns de nossos concorrentes mais próximos. Parte disso foi que eles reclamaram dos kicks. Então, estávamos procurando maneiras de tentar melhorar isso. Você pode mexer na altura do carro, com a rigidez, e tudo isso parece eficaz, contou. E eles também estavam apenas tentando ajustar o equilíbrio em toda a faixa de velocidade. Então, como é o carro em baixa velocidade? Como é na alta velocidade? Também podemos olhar para o desempenho global dos dois carros, mas fundamentalmente, as limitações que tivemos na classificação e na corrida foram basicamente as mesmas para ambos. Então isso está dizendo que não é uma diferença pequena, não é um pouquinho de curvatura ou uma mola ou barra aqui e ali. É algo mais fundamental que precisamos aprofundar e compreender. Acho que definitivamente, desde Imola, tomamos as medidas certas e colocamos peças no carro que estão funcionando, algo que enfrentamos nos últimos anos, disse ele. Agora, parece que estamos adicionando desempenho a cada fim de semana e temos novidades chegando também, novas peças chegando em Barcelona que devem nos ajudar. Portanto, espero sinceramente que possamos continuar esta trajetória positiva. Às vezes, quando você traz uma parte altamente visível, como a carenagem ou a asa dianteira, isso é basicamente o que mudou o desempenho, disse ele. Mas a verdade é que, nas últimas 3 corridas, trouxemos muitas peças novas, visíveis e invisíveis, que contribuíram em milissegundos para mais desempenho. Acho que é aqui que esses ganhos têm esse efeito positivo. Isso foi apenas um enorme esforço da fábrica. Então acho que a roda começou a ter algum movimento real. Acho que quando você termina em 3º e 4º lugar de onde viemos, então é uma corrida positiva, disse ele. 13,4 é muito melhor do que tivemos anteriormente nas últimas corridas. Então isso é bom. Mas acho que ambos os pilotos perceberam que havia mais porque poderíamos ter ganhado 1 ou 2 posições, e é por isso que prevalece um tipo de sentimento negativo. Mas se você tivesse dado a eles o 3º e o 4º antes do fim de semana, provavelmente eles teriam aceitado. Talvez por alguns minutos sonhamos com isso, mas na realidade, provavelmente não. Vejo a Mercedes hoje, como uma grande equipe em ascensão, o time de Brackley parece ser o quator time a encontrar o caminho dos bons resultados, esse é um jogo de milímetros, e o que ganha é o conjunto. Então, se tudo andar bem, o desempenho da Mercedes no Canadá deve começar a se repetir nessa temporada. Mas e você fã de Fórmula 1? Acredita que a Mercedes vai começar a brigar por vitórias na Fórmula 1? Diga sua opinião nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui, espero que você tenha gostado do vídeo, considere se inscrever no canal, muito obrigado e até a próxima.